aí, meus queridos inscritos e não inscritos? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Hoje eu vos trago a 13ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Kimetsu, da qual foi a opção mais votada, de uma enquete que ocorreu há poucos dias atrás. Mas antes de começar essa bela história, aqui vai um salve para as seguintes pessoas: Ultra não gacha, Anderson Virgens, Silveros Utsu 7, Gabriel Henrique Biel, André Alves da Silva, Oto Feio, Sorento San, Ishigo Piórico, Deus do YouTube, Laíri Cheguer, Feipan, Blackzin, Tanjiro Joga, Tio Coyote Stark Teorias, Senhor do Uma, José Jorge Torres, o Ítalo Rodrigues, Um Momento com a Ellen, Senhor Sung Saruto, Iago Augusto Silva, Serp 035, Paulo Santos BDF. Essas foram as pessoas que pediram um salve no vídeo anterior, e por sinal, foi bastante salve dessa vez. Mas bom, sem mais delongas, bora logo começar esse vídeo. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Episódio 13. Nossa história continua, quando o Tanjiro estava indo caminho da sua primeira missão, que era de descobrir o que estava acontecendo em uma cidade, da qual todas as meninas de 16 anos estavam desaparecendo. E ao chegar nessa cidade, tudo ocorre praticamente igual à história original, com uma pequena diferença. Quando o Tanjiro termina de matar aquele Oni, que tem 3 iguais a ele, ele estava prestes a sair daquela cidade, quando de repente, ele ouve um grito alto vindo de uma casa. E quando ele foi até o local de onde o grito tinha vindo, ele viu uma coisa, no mínimo assustadora. Havia um Oni devorando uma família inteira, enquanto que dava um sorriso diabólico. Daí o Tanjiro saca sua espada, pronto para atacar o Oni. E aquele Oni usava uma roupa muito estranha para aquela época. E havia algo na roupa daquele Oni, que deixou o Tanjiro com um pouco de medo, e ao mesmo tempo confuso. Na roupa daquele Oni, havia um número 0 estampado no lado esquerdo de sua camisa. Daí o Tanjiro pergunta: por acaso você é um dos 10 espadas? Mas o Oni não diz nada, e logo vai para cima do Tanjiro, utilizando uma espada. Assim, se inicia uma batalha de espadas entre o Tanjiro e aquele Oni misterioso. Enquanto isso, na minha casa, que eu decidi que vou chamar de esconderijo, já que não faz sentido eu dizer que uma montanha é a minha casa. Voltando à teoria. Enquanto isso, no meu esconderijo, eu estava sentado em uma das 11 cadeiras de uma enorme mesa redonda, e nas outras cadeiras estavam todos os 10 espadas. E todos nós estávamos olhando para uma bola de cristal, que estava mostrando tudo o que aquele Oni estava vendo, através de uma espécie de portal, que estava nos olhos dele. Daí uma espada qualquer me pergunta: com licença senhor, será que foi mesmo uma boa ideia, dar um poder tão grande para um mero figurante? Mas aí o Grinjou diz: silêncio, eu quero ver essa luta, tô doido pra ver o sangue jorrando. Daí todos nós voltamos as nossas atenções para a bola de cristal, enquanto que eu estava pensando no seguinte: no fim das contas, até que esse garoto está se saindo bem. Flashback on. Eu estava sentado em minha poltrona, enquanto que pensava no seguinte: em algum dia, é provável que haja uma guerra entre os 12 Kizukis versus todos os Hashiras. E quando esse dia chegar, eu terei que estar muito bem preparado, já que é muito provável que alguns espadas acabem morrendo durante essa guerra. Daí eu comecei a sequestrar vários Demon Slayers figurantes, que possuíam a respiração das chamas, a fim de fazer meus experimentos neles. E após incontáveis testes fracassados, que resultaram na morte de vários caçadores, eu finalmente consigo criar um Oni, que era semelhante a mim em tudo, tendo os 3 tipos de DNA que eu tenho, em perfeito equilíbrio, e ele ainda podia usar técnicas de respiração. Observação: só foi possível criar os 10 espadas, porque quando eles eram humanos, nenhum deles possuía alguma respiração, portanto, não foi muito difícil de transformar eles em demônios. Fim da observação. Mas no caso desse Oni que eu criei, ele tem os seguintes atributos: resistência, metade da resistência física do Kyoha.
Força monstruosa, podendo levantar até 5 toneladas com um braço. Habilidades: Mestre Espadachim e Mestre em Combate Corpo a Corpo. Poderes: Sharingan de 3 tomóis maduros, e as 5 primeiras formas da respiração demoníaca. Curiosidades adicionais: ele não pega fogo durante o dia. Tem 3 corações, e só morre se cada um deles for destruído. Em geral, ele é levemente mais forte que um clone de névoa meu, tendo 35% do meu poder. Podendo lutar facilmente contra um Lua superior, e vencer o mesmo com uma certa facilidade. E esse Oni tinha a aparência idêntica do Sasuke. Flashback off. Voltando à luta do Tanjiro. Durante a batalha contra aquele Oni, que agora eu vou chamar de Sasuke, o Tanjiro dá uma sequência de golpes, do qual o Sasuke desvia com muita facilidade, e em seguida desfere um golpe no Tanjiro, que acaba fazendo um corte meio profundo em seu ombro esquerdo. Daí o Tanjiro pensa, enquanto que fazia uma cara irritada: esse cara é muito forte. E ele cheira do mesmo jeito que aquele desgraçado que matou a minha família. E ao ver que o Tanjiro estava com raiva, o Sasuke diz: para sua informação, o Madara Uchiha vê tudo o que eu vejo. Em outras palavras, ele está te observando nesse exato momento. E ao saber disso, o Tanjiro fica com cada vez mais raiva, e vai para cima do Sasuke dizendo: respiração da água. Quarta forma: Shinokata. O Shishio. Tradução: maré impactante. Essa forma se consiste em efetuar vários golpes com a espada, com movimentos fluidos, lembrando muito o movimento das marés. Assim, o Tanjiro começa a atacar o Sasuke de várias maneiras diferentes, mas ele estava desviando de todos os golpes dele, enquanto que dava um sorriso cada vez maior, e debochava bastante do Tanjiro. E logo o Sasuke diz o seguinte, quando o Tanjiro estava bem perto dele: respiração demoníaca. Segunda forma: Jigoku no Maru. Assim, surgem 3 enormes círculos de chamas negras ao redor do Sasuke, dos quais acabam ferindo um pouco o Tanjiro. E ao sentir pela primeira vez o calor das chamas do purgatório, o Tanjiro sente uma dor agonizante, enquanto se afastava do Sasuke, com um enorme corte em seu bucho. Daí o Sasuke diz o seguinte: agora, ouça a voz do grande Madara Uchiha. Enquanto isso, no meu esconderijo, eu coloco as minhas 2 mãos sobre a bola de cristal, e me concentro um pouco, enquanto que ativava o meu Rinnegan Supremo. E ao ativar o meu Dojutsu ocular, todos os espadas sentem uma pressão esmagadora, tomando conta da sala. Daí eu fecho os meus olhos, e digo o seguinte, ainda com o Rinnegan Supremo ativado: olá, Tanjiro Kamado. E enquanto isso, naquela cidade que o Tanjiro estava, um dos olhos do Sasuke fica com o Rinnegan Supremo, e ele diz o mesmo que eu havia dito, com a mesma voz que eu. Daí o Tanjiro diz: seu maldito, por que você devorou a minha família? E eu respondo ele dizendo: é simples. Eu devorei a sua família, porque deu vontade. Eu falei isso para o Tanjiro não ir atrás da Lilith. Daí o Tanjiro fica com muito ódio, e vem pra cima do Sasuke dizendo: respiração da água. 10ª forma: Junokata, Sensei Uten. Assim, ele cria um enorme dragão de água, e lança ele no Sasuke. Mas então o Sasuke diz: respiração demoníaca. 3ª forma: reação total. E logo aquele dragão de água volta para o Tanjiro com o dobro da força. E ao receber o dano do ataque, o Tanjiro cai no chão quase morto. Daí eu falo o seguinte, através do Sasuke: se você quiser, pode ir embora com sua irmã, mas se fizer isso, esse cara irá devorar todas as pessoas dessa cidade, inclusive aquele homem que você ajudou agora há pouco. E ao ouvir isso, o Tanjiro se levanta do chão, usando a sua espada como apoio, e logo diz: eu não vou recuar, se for para impedir dessas pessoas inocentes serem devoradas. Então o Sasuke dá um sorriso e diz: sendo assim, morra por essas pessoas. E logo ele diz o seguinte: respiração demoníaca. 4ª forma: Jigoku no Tori. Assim, um enorme pássaro de chamas negras vai na direção do Tanjiro, daí o Tanjiro fecha os olhos e diz para si mesmo: Nezuko, me desculpe. Eu não pude te proteger.
E quando ele já estava aceitando a sua morte, a espada do Tanjiro começa a brilhar bastante, e de repente, ele some do nada, e aparece atrás do Sasuke dizendo o seguinte, de olhos fechados, e com uma voz bem familiar. Respiração do Sol. Nona forma. Shao Tenshin. Então, o Tanjiro acerta um corte fulminante no Sasuke, que acaba afundando a espada no pescoço dele, cortando metade de toda a garganta dele. E após fazer isso, o Tanjiro cai no chão à beira da morte, e o Sasuke estava pensando. O que foi isso? Como ele tem essa respiração? Daí ele retira a espada de seu pescoço e diz o seguinte, enquanto que se regenerava. Ei garoto, qual o seu nome? Então o Tanjiro diz. O meu nome é Tanjiro Kamado. E o Sasuke diz. Tanjiro Kamado. Guardarei bem esse nome, para um dia, nós lutarmos novamente. Daí o Sasuke sai daquela cidade, indo na direção do meu esconderijo, sem devorar ninguém daquela cidade, enquanto que dizia. E a propósito, o meu nome é Sasuke Uchiha. E quando o Sasuke foi embora, a Nezuko saiu da caixa que o Tanjiro carregava em suas costas, e ficou ao lado dele até o mesmo acordar. E após uma hora, o Tanjiro finalmente acorda, e a primeira coisa que ele vê é a Nezuko sentada ao seu lado. Daí ele faz um carinho na cabeça da Nezuko, e logo ele a coloca na caixa e vai andando todo ferrado. E após andar muitos quilômetros, quase morrendo diversas vezes, ele finalmente chega até uma grande casa, da qual estava de frente para uma imensa floresta. E por causa de seus ferimentos graves, ele acaba desmaiando na entrada daquela casa. E assim que o Tanjiro acordou, ele estava em uma cama, e havia uma linda mulher ao seu lado. E logo a mulher diz. Ara, vejo que você finalmente acordou. Então o Tanjiro pergunta. Onde eu estou? E a mulher diz que ele estava na mansão das borboletas. Que se eu não me engane, esse é o lugar onde o Tanjiro foi parar, logo após o episódio 19. Mas nessa história, ele chegou a esse lugar muito antes. Daí ele pergunta qual o nome daquela mulher. Então aquela linda mulher diz. O meu nome é Kanai Kotisho. E depois de uma breve conversa, o Tanjiro se levanta da cama, e a Kanai vai apresentando toda a mansão ao Tanjiro. Mas logo ele se dá conta de que a Nezuko não estava mais com ele. Daí ele pergunta onde estava a caixa dele. E a Kanai apenas aponta para um pátio que estava do lado de fora da mansão. Então o Tanjiro vai correndo desesperadamente até aquele pátio, e ele acaba vendo o Sanime segurando a caixa dele com uma mão, enquanto que na frente dele estavam todos os Hashiras. Daí o Tanjiro diz ao Sanime para ele largar a caixa. Mas o Sanime diz. E o que você acha que pode fazer contra mim? Então o Tanjiro vai correndo na direção do Sanime, que por sua vez tenta golpear o Tanjiro com sua espada. Mas o Tanjiro dá um salto, e logo em seguida dá uma cabeçada nele, fazendo o Sanime ficar com uma dor enorme na cabeça. E isso fez com que os demais Hashiras rissem um pouco. E quando o Tanjiro e o Sanime iriam começar a lutar, eis que o líder dos Hashiras aparece, e ele diz as mesmas coisas que na história original. Só que a diferença aqui é que o Tanjiro não deixaria o Sanime machucar a Nezuko, mas deixaria ele oferecer o seu sangue a ela, que por sua vez o rejeita. E vendo isso, os Hashiras dizem que vão ajudar o Tanjiro a fazer a irmã dele voltar a ser humana, por mais que isso fosse quase impossível. E assim que todos entraram na mansão, pôde ser ouvido um barulho bem alto vindo do pátio. Daí todos os Hashiras foram para o pátio, junto com o Tanjiro. E ao chegar lá, eles veem uma enorme nuvem de poeira, da qual foi se dissipando, e revelou a seguinte cena. Eu e o Sasuke no meio do pátio, ambos com um sorriso no rosto, e abaixo dos nossos pés havia uma cratera enorme. Daí o chefe dos caçadores de demônios diz. Madara Uchiha, o que você faz aqui? E eu digo. Nada demais, apenas vim fazer uma espécie de treinamento para o meu discípulo. Eu falava isso enquanto que botava a mão no ombro do Sasuke. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.